Canal MTED tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. BZL quer dizer B de bus, em inglês, que é ônibus, o Z de zero emissões, e o L porque é um ônibus que ele pode ser low floor ou low entry. Então é um ônibus que está acessível, tanto em termos tecnológicos e baixas emissões, quanto também para a acessibilidade das cidades. Mas voltando à pergunta de ele foi desenvolvido lá fora, não, esse foi um chassi que ele foi um lançamento global da Volvo. Nós temos centros tecnológicos de desenvolvimento da Volvo Ônibus, tanto na Suécia quanto em Curitiba, e as equipes trabalham sempre em conjunto, né? Por quê? Porque nós temos necessidades específicas em países como os nossos que demandam que os produtos estejam adequados. Então o BZL, como ele foi um lançamento global, justamente para atender as demandas de cidades como Curitiba, ele é um produto que ele veio então para suprir a nossa necessidade dentro de um produto de zero emissões, que é o produto elétrico. Tá certo. Vocês fizeram, por exemplo, uma referência a essa história de 2050, né? Para terminar agora, Curitiba especificamente, vocês têm uma programação deles, a frota tem que ser elétrica em quanto tempo? Na verdade, Curitiba tem uma programação de redução de emissões, né, até 2035. Não se fala em quantidade de ônibus elétricos, mas sim de redução de emissões de carbono, né? Então isso vem com um produto da Volvo para contribuir com essa jornada da cidade na redução de emissões, né? Mas não fala em quantidade de ônibus, apenas em reduções de carbono. Agora, Curitiba já sendo tradicionalmente uma cidade que puxa inovações em transporte desde as estações tubo lá atrás, tal. Isso aí deve também abrir caminho para outras cidades, né? Na verdade, Curitiba, com esse pioneirismo, a gente hoje fala muito de produto elétrico, mas Curitiba, se a gente for pensar em redução de emissões por passageiro, quando introduziu o biarticulado, ela já foi uma pioneira em pensar em redução de emissões, porque você reduzia a quantidade por passageiro. Hoje, ela fez um processo muito robusto, ou está fazendo um processo muito robusto para a introdução de uma nova tecnologia. Então nós vemos que quanto mais cidades tenham a iniciativa de realmente fazer um trabalho planejado, um trabalho de discussão com todos os envolvidos no processo, sejam eles da indústria, sejam eles de usuários, sejam eles da própria cidade, o processo ele fica realmente muito mais fácil de ser colocado em prática, né? Que é o que nós estamos vendo em Curitiba. Há uma demanda já de inclusão de novos veículos elétricos, mas dentro de um pré-cronograma já estabelecido. Tá certo. Me apresenta os detalhes técnicos, então? Vamos lá. Esse ônibus ele tem, nós não vamos poder ver porque o ônibus ele está encarroçado, mas é um ônibus que ele tem hoje um motor elétrico, que é um motor Volvo. Ele está acoplado a uma caixa de câmbio. Esse motor elétrico? Ele é um motor elétrico Volvo. Volvo mesmo. E ele está acoplado a uma caixa de câmbio, que é uma coisa diferente do que vocês têm visto no mercado. Uma caixa de câmbio de 2 velocidades, que está acoplada a um eixo cardan. Então hoje você tem uma tecnologia que é conhecida já, né? Ela é robusta, ela traz mais segurança, ela traz muito mais conforto e ela dá, inclusive, para quem vai operar, essa segurança de que eu tenho um produto que eu já conheço, né? Porque o motor elétrico é uma novidade para todo mundo, um carro elétrico. Mas se eu estou utilizando ele de uma forma tradicional, ele traz essa robustez. Além do que todo o sistema de suspensão, freio, caixa de direção, ele é praticamente o mesmo do que a gente já vê nos produtos Volvo hoje em dia, né? Então isso traz também muita segurança, traz muita confiabilidade no produto. Então o diferencial desse produto é a questão do motor, da caixa de câmbio. Onde está o motor? Onde ele está posicionado? O motor ele está descentralizado para permitir que você tenha o piso baixo total. Nesse caso ele não foi encalçado com piso baixo total. Sim, tá metade dele. Ele está atrás, descentralizado e com eixo cardan em diagonal. Então você tem toda essa configuração que permite, se quiser, fazer um carro em piso baixo total, né? Mas ele é muito... Se quiser dá para fazer inteiro. Inteiro.
E ele é muito parecido. Tem gente aí que bota um low entry chamando de low floor, né? Ele foi carroçado low entry, mas ele pode ser feito low floor porque justamente você desalinhar o motor e o eixo cardan, você consegue permitir que você tenha o assoalho na mesma altura do piso, né? Então isso é um diferencial. Além do que, nós temos aqui uma situação. Não há necessidade de utilização, por exemplo, do ar-condicionado em cidades que não requerem ar-condicionado. A bateria tem um sistema próprio de refrigeração, né? Então não há necessidade de utilizar o sistema do ar-condicionado para a refrigeração da bateria. Nós temos um sistema próprio desenvolvido pela Volvo que faz todo o controle de temperatura e refrigeração das baterias. Há uma exigência da Urbis porque eles querem trazer algo de melhora para o passageiro, né? Então, uma questão de conforto para o passageiro. Nós estamos atendendo a uma solicitação da Urbis. Esse carro já está com ar-condicionado. Mas o sistema da Volvo não exige que você tenha um ar-condicionado para refrigerar a bateria. Isso é diferente do que a gente está vendo por aí, com algumas instalações até sofisticadas, grandes, né? Então, são esses alguns diferenciais técnicos que a gente entende que dentro da operação ele vai trazer uma eficiência no final, onde o custo-benefício no final, o custo do veículo vai ficar melhor. Na verdade, nós temos que trazer e fazer os comparativos, mas os testes que nós já preconizamos, eles indicam realmente uma questão de eficiência muito boa. Não estou fazendo comparativo. Indica uma eficiência muito boa na operação. Não, eu queria destacar esse tema do ar-condicionado, de ser realmente o motor elétrico, ele não é um motor elétrico vinculado diretamente às rodas, e isso traz muito mais segurança operacional, né? Ele é um produto que ele é desenvolvido dentro dos estándares de qualidade da Volvo, então nós realmente vemos que é um produto que ele traz aí uma robustez para a operação e traz uma segurança, né? A questão de bateria, então as baterias no teto também, isso traz muito mais conforto, né? Um ponto de equilíbrio. E esse carro ele pode ter uma versão com 4 packs de baterias, é isso? Na verdade, essa é a flexibilização. Esse carro ele está com 4 packs de bateria. Está com 4 packs. Ele pode ter 3, 4 ou 5. Então vai depender da carga energética que vai demandar a operação para a gente poder, então, do planejamento, configurar rota, o demanda, carro. essas Exatamente. coisas todas aí, essa configuração. Tá certo. E é tudo lá em cima sempre, com qualquer peso, porque... Qualquer peso. Aí tem a questão da configuração do peso, e tem outra vantagem. Quanto pesa o pack de baterias? A questão das baterias é outra vantagem, porque você tem um carro que ele não está sendo hoje penalizado na capacidade de passageiros com a questão do peso, porque ele está dimensionado de acordo com a necessidade da operação. O senhor acabou de dizer aí que quer tomar algumas medidas para não permitir que desvie em Curitiba dessa rota ambientalista. Eu queria saber se vocês têm aqui alguma programação para renovação de frota nos moldes que foi feito recentemente em São Paulo, por exemplo, e o que vocês pretendem fazer aqui e qual o papel reservado à mobilidade elétrica? Bom, nós temos já definida a compra por orçamento, né, dos 70 primeiros ônibus elétricos de Curitiba. Isso deve acontecer ainda antes de junho de 2024, que é exatamente 6 meses antes de eu deixar a prefeitura. Nós tomamos essa decisão e eu anunciei isso num encontro em presença do presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos, há uns meses atrás. Eu vou ao BID depois da manhã, vou ao encontro do LIDE, do grupo LIDE, em Washington, vou ficar 4 dias lá. Nós vamos ter um encontro muito particular com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é meu pessoal amigo, a quem eu vou pedir que considere a desoneração da eletromobilidade, considere a desoneração do transporte coletivo para todas as cidades brasileiras,
nos moldes do que já nós conseguimos fazer no ano passado. Esse dinheiro será também usado no investimento de sustentabilidade e de eletromobilidade. Agora, o dinheiro para os 70 primeiros novos ônibus elétricos eu já tenho. Já está assegurado orçamentariamente. São 200 milhões de reais? 200 milhões de reais.